Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez vamos falar sobre o bloqueio do quadrado lombar, bloqueio utilizado aí bastante para dar analgesia, né? Visceral e também, dependendo do ponto de abordagem, a gente consegue dar analgesia somática para os animais, por exemplo, vão ser submetidos à castração e outros procedimentos no nível do abdômen, beleza? Antes do vídeo começar, peço que você já desça aí, já dê seu like, curta e compartilhe, né, o vídeo e também se inscreva no canal para ajudar a ganhar relevância. Vamos lá, vamos começar. Então, pessoal, o bloqueio do quadrado lombar consiste na infiltração, né, do anestésico no plano interfacial formado entre o músculo quadrado lombar e o psoas, a nível da primeira vértebra lombar. Então, nós temos aí, né, tentando explicar um pouco da anatomia, o que a gente vai perceber e aonde a gente vai alcançar com esse bloqueio. Eu tenho aqui, ó, logo acima do processo transverso da vértebra, a musculatura epaxial, certo? Tem, né, a fáscia superficial e a fáscia tóraco-lombar. Também tem a fáscia transversal, né, o peritônio parietal e também o peritônio visceral. E embaixo do processo transverso da vértebra eu tenho quem? O quadrado lombar e o músculo psoas, certo? Então, dando um zoom na imagem, a gente vai ver que está aqui, ó, tá? É nesse ponto que eu tenho que chegar com a minha agulha, tá? Entre o quadrado lombar e o psoas. Então, as indicações, como eu comentei no início, né, para esse bloqueio são todos aqueles procedimentos que vocês vão fazer nível de abdômen. Então, a extensão da área insensibilizada depende muito do número de nervos espinhais que tu vai conseguir alcançar, né, com o teu espalhamento do teu anestésico. Então, isso pode abranger desde a vértebra T10 até a L3 para fazer essa insensibilização. Mostrando numa imagem o que a gente vai ter, né? Os dermatomus cutâneos afetados pelo bloqueio do quadrado lombar, né? Dependendo da quantidade de volume de anestésico, desde T10 chegando até L3. Material necessário para esse bloqueio, né? A gente vai precisar então fazer uma tricotomia no local onde eu vou entrar com a minha agulha, né? Então na parte dorsal, né? Dorso do meio do paciente, pelo menos, né, até a parte dorsal, quando eu vou botar minha probe e vou chegando com a agulha no sentido ventro-dorsal. Claro que para não haver contaminação, a gente tem que usar luvas estéreis, né, e também o anestésico local desejado. Aí tem gente que prefere lidocaína, dependendo do procedimento, ou bupivacaína. Então, geralmente a gente vai usar um transdutor linear com uma frequência alta, né? Lembra que quanto maior a frequência, mais detalhamento me dá na imagem, a imagem fica mais fácil de interpretar e de visualizar. E também, né, para cães aí de grande porte, a gente precisa um alcance mais profundo, pode estar usando aí as probes microconvexas que têm um alcance de 5 até 8 Hz. A gente pode estar utilizando então algumas agulhas, né? Tem as agulhas espinhais de calibre que vai de 22 gauge, né? Para cães abaixo de 15 quilos e também posso estar usando aí agulhas mais compridas de 9 centímetros para cães acima de 15 quilos, tá? No entanto, pessoal, como a gente está usando ultrassom, existem agulhas específicas, né, para a gente usar para que seja sono visível, para que eu consiga ver ela melhor com a probe do ultrassom, porque ela faz mais artefatos ali, eu sei exatamente onde vai estar a ponta dela. Porque dependendo do ângulo que está a minha probe e a agulha, eu posso passar direto e estar achando que a ponta da agulha está embaixo da probe, mas não está. E isso pode confundir no momento. Então, o ideal é usar a agulha sono visível para esse bloqueio guiado por ultrassom. Tá? Sempre lembrar também que a gente precisa, né, aumentar a superfície de contato com a probe. Vocês vão ver um vídeo depois ali que, a hora quando tira a probe, fica o ar entre a probe e a pele do animal, e isso faz muito artefato, então a gente precisa usar gel, né,
E ao mesmo tempo o paciente vai estar sedado, anestesiado, a gente precisa estar monitorando esse paciente e sempre, né, a ter à disposição aí fármacos para se tiver qualquer tipo de intervenção durante a anestesia na realização do nosso bloqueio. O que a gente tem como efeitos adversos, né? Eu posso ter uma injeção em que eu entrei com a agulha na cavidade, eu vou fazer uma injeção intraperitoneal. Posso, né, se eu não tiver o cuidado adequado, fazer uma punção no órgão abdominal, a gente passa muito próximo dos grandes vasos, a aorta, a cava e também dos rins, ou se for do lado esquerdo, o baço também. E também cuidar com o excesso do volume do anestésico, né, que pode causar reações alérgicas e acabar por intoxicar o nosso paciente. Quanto ao preparo e posicionamento, tá? A gente, então, como eu comentei, o paciente deve ficar anestesiado ou em sedação profunda, jamais superficial, porque ele pode se movimentar, essa agulha pode acabar machucando o paciente. Colocar ele em decúbito lateral, com o lado a ser bloqueado, voltado para o lado de cima. Lembrar que geralmente esse bloqueio é feito bilateral, né? Eu vou ter, por exemplo, uma castração de fêmea, em que eu quero insensibilizar os dois lados, né? Ligamento suspensor do ovário esquerdo e direito, eu tenho que estar trocando o decúbito do paciente para fazer esse bloqueio. Como eu comentei, tricotomia em toda a região dorso-lateral do paciente e antisepsia, né, nessa região que a gente vai introduzir a agulha ali para não levar contaminação para o paciente. Quais são os pontos de referência que eu vou utilizar? Então, devo estar utilizando aí a margem lateral dos processos transversos lombares, né? E a região lateral da parede abdominal, logo atrás da última costela, certo? Então, ó, eu vou ter local de punção entre a parte caudal da última costela e se eu chegar com a minha probe mais para cima, eu vou chegar no processo transverso da segunda vértebra lombar. Então, quanto à posição do transdutor e à execução do bloqueio. O transdutor ele deve ficar paralelo à margem caudal ali da última costela, né? Então, vou introduzir a agulha no plano em direção ventro-dorsal, então eu entro com a agulha por baixo, né? Até posicionar a ponta da agulha entre os músculos quadrado lombar e psoas. E aí, o que eu faço primeiro? Eu não vou injetar tudo, né? Primeira coisa, punciona, ver se não vai vir sangue, né? Eu posso estar puncionando um vaso, como eu comentei. Injeto uma pequena quantidade após isso, vê se vai ter o espalhamento e a dispersão no local desejado, e aí continua a fazer a injeção do teu anestésico local. Quanto às doses, pessoal, tá? Antigamente a gente usava doses menores aí, 5 miligramas de lido, 2,5 de BUP, e a gente não tinha sucesso porque não tinha um volume suficiente para fazer todo o espalhamento e pegar toda essa porção que a gente falou, chegando de T10, L3, né? Então a gente não conseguia fazer isso. O que a gente começou a fazer? Usar volumes e doses mais altas. Então hoje eu uso de lidocaína 10 miligramas por quilo ou bupivacaína 5 miligramas por quilo. Tá? E vamos dizer que eu calculei lá e deu 5 ml de lido. Eu vou dobrar este volume com água de injeção ou com ringer lactato, por exemplo. Tá? Se deu 5 de lido, pega mais 5 de cristalóide. De bupivacaína a mesma coisa. Digamos que deu 5 ml de bupi, eu vou puxar mais 5 ml para aumentar o volume e aumentar a área de espalhamento do meu bloqueio. Então aí a gente tem uma imagem, ó, colocando a probe logo atrás da última costela, tá? Na região lateral para dorsal, e a minha agulha vai vir onde está aquela seta ali marcando, ó, na posição ventro-dorsal. E eu vou chegar com a agulha por baixo da probe, né? Pelo subcutâneo, por baixo da probe, para chegar lá embaixo do processo transverso, onde tem o psoas e o quadrado lombar. Então, pessoal, olha que interessante essa imagem. Aqui é um esquema, né? Coloquei a probe, o que eu vou estar vendo? Eu vou estar vendo estas estruturas aí. Eu tenho aqui
o OE, que é o oblíquo abdominal externo, tem o oblíquo abdominal interno logo abaixo dele, depois eu tenho o transverso do abdômen. Tá? À esquerda eu tenho a musculatura epaxial, que vai estar, né, acima do processo transverso, e abaixo do processo transverso eu tenho quem? O quadrado lombar e o músculo psoas minor, certo? Então, a seta aí preta marca onde eu tenho que entrar com a minha agulha. Então, coloquei a probe. Qual é a imagem que eu vou ter? Que eu tenho que identificar essas estruturas junto com o ultrassom. Esta imagem aqui, ó. Notem a semelhança com o esquema, tá? Então, tem ali o eretor da espinha, a musculatura epaxial, o processo transverso fazendo uma sombra acústica, né, pelo PT ali, a sigla. Tem o quadrado lombar, o psoas menor, o transverso do abdômen ali, junto, né, o oblíquo interno e externo, e a agulha mostrando aonde eu vou ter que entrar com o meu anestésico local. Notem então os grandes vasos também, eu tenho a cava e a aorta ali, logo atrás deles, beleza? Então, salientando, olha como é o nosso senso de direção do paciente. A esquerda é cranial, a direita do paciente é caudal, e a gente tem a parte de cima dorsal, a parte de baixo ventral. Agora, olha como quando a gente põe a probe, muda o nosso senso de direção. A parte de cima ali, ó, não é mais dorsal, e sim lateral. É a parte que vai estar mais perto entre a probe e a pele. Então, vou ter os oblíquos abdominais interno e externo e o transverso do abdômen na parte mais lateral. A parte de baixo da imagem do ultrassom não é ventral, e sim medial, onde eu vou estar vendo o quê? Os grandes vasos, a aorta ali, a cava. Tá certo? Então a gente tem que mudar um pouco o nosso senso de direção quando põe ultrassom. A parte da musculatura epaxial ali não é mais cranial, e sim dorsal. E a parte onde tem os grandes vasos também fica a parte mais ventral da imagem. Então, notem como muda, né? Quando a gente vai olhar para a tela do ultrassom, não é a mesma coisa que a gente está vendo em nosso sentido do decúbito que o paciente está na mesa. Então, tenham cuidado para ajudar no senso de direção da probe ali e da tua localização para fazer esse bloqueio, tá certo? Então, pessoal, quando vocês forem fazer esse bloqueio, esta é a estrutura que vocês vão ter que achar, tá? O ES ali é o eretor da espinha, né? Depois eu tenho o PT, que é o processo transverso da vértebra fazendo sombra acústica. Logo depois eu tenho quadrado, lombar e psoas. E aí o que eu tenho que acompanhar é o quê? É a fáscia do músculo transverso do abdômen. Eu tenho ali o oblíquo abdominal externo e interno. Logo abaixo o transverso do abdômen com uma linha mais hiperecogênica. Essa linha é o que eu vou ter que seguir e acompanhar a minha agulha até chegar aonde é o local da inserção ali. Eu chego a bater com a agulha, né, embaixo do processo transverso da vértebra e aí eu começo a instilar então o meu anestésico local, tá certo? Beleza, pessoal. Para encerrar, eu vou mostrar dois vídeos de como a gente faz isso na prática, tá certo? Então, primeiro, ó, eu estou mostrando ali a nossa abordagem, mais uma vez o transverso do abdômen, que é a face do transverso, que é aquela linha mais branquinha ali, hiperecogênica, vai me levar até a parte de baixo, né, do processo transverso, chegando no quadrado lombar. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Ali eu estou, mais uma vez, identificando as estruturas anatômicas, onde está o processo transverso, que é o que faz esta sombra acústica, o eretor da espinha, os grandes vasos, importante eu identificar, a fim de entrar com a agulha, né, sem perfurar um grande vaso. Identifico os músculos que eu quero, né, porque é por onde passa a parte da inervação, quadrado lombar e psoas. E então, depois de identificar as estruturas, eu vou entrar com a minha agulha, né, no sentido ventrodorsal até chegar embaixo da vértebra. E eu começo, né, na imagem vocês vão ver que aparece a agulha do lado direito para a esquerda e a gente vai fazer essa inserção. Então, mais uma vez, vou colocar o gel de ultrassom, melhorar a qualidade da imagem, identifico os grandes vasos pulsando com Doppler, né? É importante eu saber onde estão os grandes vasos, se eu tiver alguma dúvida, ou se tem alguma outra estrutura que pode ser um outro vaso menor. Identifiquei os grandes vasos com Doppler, e aí então
eu vou passar minha agulha por cima deles, né, chegando ali bem cuidadosamente até bater embaixo do processo transverso. Então vocês vão reparar, ó, botando o gel mais uma vez para melhorar a superfície de contato com a probe, melhorar a qualidade da imagem. Então eu vou chegar lá, ó, começo a perfurar, a agulha passou, bateu na vértebra. Nota que é uma estrutura extremamente superficial, e aí vai começar a ter o espalhamento ali, vocês vão ver que vai ficar mais escuro ao redor da agulha, ó, já começou a espalhar. Aquela área mais preta, que a gente chama de anecogênica, é o líquido anestésico sendo disperso, né, em volta da minha agulha. E esse, então, é o bloqueio aí do quadrado lombar sendo realizado. Tá? Lembrar que a gente faz isso dos dois lados, troca o decúbito do paciente e faz do outro lado. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Deixem no comentário se sobrou alguma dúvida, né, sobre o bloqueio do quadrado lombar. Espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima. Até mais.